Oi, gente! Passando para conversar com vocês. Eu decidi sentar aqui um pouco, contar para vocês o que tá acontecendo, porque eu acho que talvez pode ser importante para outras pessoas também, não só para mim, e contar um pouquinho por que eu estive sumida e conversar. Bem, há pouco tempo eu fiz uma grande descoberta assim na minha vida que tá fazendo muito sentido, tem mais ou menos um mês, e eu não sabia que eu tinha algo que me atrapalhava tanto. Às vezes a gente chega na idade que tem, por exemplo, com 33, a minha mãe com 50, e a gente não sabe que tem. E quem sabe alguém aí do outro lado pode se reconhecer e falar, opa, isso pode estar acontecendo comigo, eu posso ter e não sabia. E muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo e pode ser um problema de fato, pode ser algo que você tenha e você não sabe. Então por isso eu achei legal também fazer um vídeo aqui, eu conversei um pouquinho nos meus stories lá no Instagram, mas achei importante trazer esse assunto para conversar com vocês. Há pouco tempo eu descobri que eu tenho TDAH. Até então eu achava que era só um problema de foco. Ah, é um negocinho aí que a gente perde o foco. E quem tá de fora é mais ou menos assim. A gente acha que a pessoa que tem TDAH, ela só tem um problema de foco. Mas de fato, esse problema de foco acarreta muitas coisas. E pra contar um pouco como eu cheguei nessa descoberta, foi a seguinte. Eu acho que desde sempre, a minha vida inteira, eu sempre me questionei por que eu sentia que eu me esforçava e eu não via o resultado desse meu esforço. Eu estudava e não conseguia passar nas provas. Eu me sentia muitas vezes mal porque eu entrava num pensamento e não conseguia sair. E muitas vezes no meu dia a dia era como se eu atropelasse o dia com o pensamento e não conseguisse fazer nada. E muitas vezes o que eu escutava até das pessoas de fora era: Tainã, foca! É só escolher uma coisa. É só fazer tal coisa. E pra quem me acompanha há muito tempo aqui no canal vai entender um pouquinho as minhas trocas de assunto, o meu sumiço e a minha volta, e aí não sabe se fica com um canal, se fica com outro, se tem um Instagram, se tem outro. E agora, pela primeira vez, eu tô conseguindo ver qual era o problema. Eu me sentia assim, no meio de uma nuvem, sem conseguir sair, sabe? É como se eu tivesse ali e eu não conseguisse ver o que tava aqui, assim, na minha cara. E pela primeira vez eu tô tendo a oportunidade de olhar pra frente disso e ver que era um problema de TDAH. Pra quem não sabe o que é TDAH, é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nem todo mundo que é TDAH é hiperativo. Normalmente você pode ser só ter um déficit de atenção. Mas o que seria isso de fato? Bem, gente, eu não sou médica, eu não sei explicar completamente, mas é como se fosse uma função do cérebro aqui na parte frontal que no TDA é como se não tivesse um filtro. É mais ou menos como se a gente tivesse muito pensamento numa velocidade muito maior, e na verdade não é como, é de fato, né? De fato nós temos muito mais pensamentos numa velocidade muito maior do que as pessoas normais que não têm TDA. E aí a gente não consegue filtrar esse pensamento. E aí a gente se perde no meio disso e, de fato, fica sem foco. Só que não é só o foco do dia a dia, por exemplo, estou prestando atenção no que você tá falando. É algo que vai te movendo de uma forma que você não consegue estar aqui presente e fazer as coisas aqui no presente. E isso pode acarretar de diversas formas. Como, por exemplo, no meu caso, eu sou TDAH e acredito também que eu tenha dislexia, que até então eu também não sabia. Eu fui só diagnosticada até agora como TDAH. A dislexia é algo que a gente acredita que tenha, mas eu ainda estou em processo de descobrir, de fato, porque eu também tenho muito problema em português. A dislexia, ela já acarreta nessa parte de aprendizado, de trocar palavras, de trocar letras, de ter problema em concordância. E eu sempre tive muito problema com isso e não me entendia. E uma coisa assim que eu sentia muito, eu sempre tive muito problema com o português, de ler um texto e se eu tiver na segunda frase eu já tô esquecendo o que tá na primeira, de não conseguir me concentrar de fato no que eu tô lendo. Então, não é só um foco, entende como acarreta várias coisas? E isso mexeu em em vários setores da minha vida. E quanto mais você estuda sobre o TDA, você descobre que pode influenciar na sua vida de diversas formas. E no momento, como estava me fazendo muito mal na parte do trabalho, eu tive que olhar mais de frente. Para voltar um pouco de como foi essa descoberta, aí fiquem quem se reconhecer, quem quiser escutar a história, e quem sabe você é TDA e se reconhecer e quiser escutar um
depoimento de uma TDA. Eu até então não sabia. Eu entrei na psicóloga quando eu tava saindo do meu último trabalho, até onde vocês sabem que eu já até compartilhei com vocês, posso deixar aqui em cima. Eu trabalhei numa empresa e tava tendo muita dificuldade de lidar com as pessoas, lidar com processos, com burocracia, não fazia o menor sentido. Falta de processos para entender aonde as coisas funcionavam de fato. Ficar buscando soluções na empresa o tempo inteiro, vendo a solução ali na cara e as pessoas não verem que poderia ter uma solução. E aquilo me sufocar diariamente, que era o que estava acontecendo. Eu tava me sentindo sufocada lá no trabalho e comecei a ficar mal diariamente. Eu não conseguia fazer outras coisas porque a minha mente estava completamente perturbada em relação ao meu trabalho e tudo mais. Então eu vi uma necessidade de procurar um profissional porque eu não estava dando conta do que estava acontecendo comigo. E eu vi que eu precisava sair daquele trabalho, assim, pela minha vida. Enfim, resolvi sair, mas ao ponto eu continuei na psicóloga e de tudo que eu ia mostrando pra ela e conversando com ela, ela começou a falar: Tainã, eu acredito que você tenha TDAH. Outra coisa importante que eu esqueci de falar: o TDAH, ele não é formado, não é uma coisa assim, surgiu, entendeu? Ou uma doença que você vai ter. Não, você nasce com TDAH. É um funcionamento do seu cérebro que não está funcionando direito e ele parece que quando criança ele ainda pode desenvolver e passar a funcionar perfeitamente. Mas tem pessoas que não, que continua para sempre. Então você tem que aprender a lidar com isso. Não é uma coisa que vai surgir, por exemplo, você nunca foi TDA e vai surgir, não. É algo que você traz desde sempre, entendeu? É como se uma formação no seu cérebro não tivesse sido completa e aí você tem esse déficit que acarreta todas essas coisas e muitas outras, que, né, não seria um vídeo que eu conseguiria explicar, mas eu já mostrei principalmente assim aonde na minha vida isso se pegou muito mais. Normalmente o TDA você descobre quando você é criança, porque ele já pega na parte do aprendizado. As crianças de TDA, principalmente se elas forem TDAH, que aí pode acarretar a hiperatividade, elas podem ter muita dificuldade de aprendizado, não conseguir focar no que o professor tá falando, estudar e não ver resultado na prova, porque quando chega na prova já esqueceu tudo que tinha estudado. Então, é muito duro para uma criança TDA quando ela não sabe que ela é TDAH. E eu digo assim, experiência própria, porque as matérias de português, coisas que eu precisava decorar, eu não conseguia. Se você me perguntar qualquer coisa de geografia, física, história, como não era algo do meu interesse, porque normalmente o TDA também, ele tem um hiperfoco. Ele tem um foco que é até superior às pessoas normais. Mas esse hiperfoco acaba indo para onde é de interesse dele. Parece, pelo que eu entendi um pouco também, a gente produz menos dopamina do que pessoas normais. Então, a dopamina, que é algo que te traz esse bem-estar, né, essa coisa prazerosa, como a gente tem uma dificuldade maior de produzir dopamina, a gente tem muita dificuldade de lidar com questões que não são prazerosas pra gente. Porque a gente já tem dificuldade de produzir dopamina. Então, quando a gente acha uma coisa assim que a gente gosta, a gente meio que vai com tudo, entendeu? E meio que esquece do resto e perde o foco. Então, na escola, isso era pra mim, nossa, era muito ruim. E muitas vezes eu perguntei, de fato, se eu tinha algum problema, se eu não era normal. E de fato não era, mas eu não olhei pra isso pra frente. E uma coisa também que a gente pode esbarrar nessa situação é que, por exemplo, a minha mãe é TDAH. Ela descobriu, depois de eu descobrir, ela descobriu que é TDAH. E pra ela, por ser algo super normal, essa falta de foco, esquecer coisa ali o tempo inteiro, enrolar pra fazer uma coisa que poderia ser feita em minutos e a gente demora 30 dias, ela não via que podia ter algo errado em mim. Porque de fato ela também era assim. E ao mesmo tempo, o meu pai ainda é uma pessoa com muitos preconceitos. Ele tem muitos conceitos formados na cabeça dele e vê como se isso não fosse real, como isso é bobagem, como um preconceito e que muitas pessoas têm. E quem tá de fora acha que é simplesmente um problema de foco. Mas quem tá de dentro, hoje, tendo a oportunidade de entender o que é o TDA e olhar tudo da minha vida que eu vivi até agora, eu consegui explicar muitas coisas que eu não consegui explicar pra mim e que eu me cobrava muito. E que pra mim era muito pesado.
muito. Quanto mais eu converso com pessoas de TDA e pessoas que estão descobrindo também agora que tem TDAH, a gente se cobra demais, porque como pra gente é muito mais difícil o aprendizado, muito mais difícil de estar no presente, muito mais difícil de entender, de se relacionar com coisas que não gosta, a gente se culpa, a gente se acha burro. A maioria dos TDAs, quando não sabem, se sente burro, se sente incapaz, sente que não consegue dar conta, se sente inferior. E tudo isso envolve uma pessoa que não sabe que tem TDAH. Por isso a importância de saber que você tem e você, mãe, olhar para o seu filho e ver se ele não tem TDAH. Como não é uma coisa física, você olhando assim pra mim, você acha que tá tudo funcionando muito bem, né? A gente não pensa que pode ter algo sério acontecendo dentro da nossa cabeça. E uma coisa até muito séria que a minha psicóloga falou comigo, que eu achei interessante, normalmente quando a gente vai procurar o médico, é por algo, né, físico, né, que a gente enxerga. E ou então sente, assim, corporal, né? Ai, uma dor no estômago, intestino, uma dor no pé. Mas a última coisa que a gente vai procurar é um profissional que cuida do cérebro. E esquece que o cérebro é um órgão e que a gente tem que olhar pra ele também. Então, pra mim foi um processo até pensar em tomar a medicação. Então, antes da gente descobrir que a gente sofre muito, porque a gente não entende por que a gente consegue ver as outras pessoas caminharem e a gente não. E muitas vezes, quem tá de fora, muito nos questionar ou nos julgar, do tipo, você só tem que ter foco, você só tem que fazer tal coisa, quem sabe, e dentro da gente, a gente também olha, eu também acho, mas de fato eu não consigo e eu não entendo o porquê de não conseguir. Então, duas coisas que ficavam muito na minha cabeça nesse tempo que eu saí lá da empresa, uma foi uma fala de uma amiga minha, que era bem mais velha, e ela falava assim: Tainã, sempre quando eu falo com você, você já fez de tudo, você já fez isso, já fez aquilo, você sabe tal coisa, já fez tal coisa, mas ao mesmo tempo eu sinto que você já fez tudo e ao mesmo tempo você não fez nada. E aí, quando ela falou isso pra mim, fez muito sentido, que era assim que eu me sentia. É como se eu já tivesse feito de tudo, eu soubesse de tudo dentro da minha área, mas ao mesmo tempo não tinha conquistado nada. E do outro lado, assim que eu saí do meu emprego, meu último chefe chegou e conversou assim comigo: Tainã, cara, porque eu só fiquei um tempinho lá, né? Eu não fiquei um produto inteiro. Era só os últimos dias meus depois de eu ter pedido demissão. Eu caí de paraquedas nesse produto. E o chefe me falou assim: Tainã, eu tenho certeza que o que você fizer aqui, fora daqui, você vai se dar bem, porque você é muito virona. Eu só te falava o negócio, quando eu via já tava pronto. O tempo inteiro, quando eu pensava em alguma coisa, você já tinha feito. Então você é super virona, você é capaz, você faz bem, é uma puta profissional, uma pena que a empresa esteja perdendo você. Eu tenho certeza que vai dar certo. E quando eu tô aqui do lado de fora, eu ficava assim: não tá dando certo pra mim, né? Não tô conseguindo sair, é como se eu sempre estivesse voltando pro primeiro passo. E aí, quando eu parei pra olhar de frente pra isso e entender o que tava acontecendo, foi quando eu descobri que o TDAH que tava me atrapalhando no meu dia a dia. Foi quando eu vi que eu precisava olhar de frente pra isso e começar a estudar. E quanto mais eu estudava sobre o TDAH, eu percebia que ele tava parando a minha vida, de certa forma. Que era como se hoje eu falasse assim: eu vou fazer tal coisa. E aí, essa garrafa aparecia na minha frente, aí eu olhava pra garrafa, e aí eu olhava pro livro, aí eu vou ler esse livro, e aí eu ia pra outro lugar, e aí eu decidi uma coisa, e daqui a pouco amanhã eu já vou fazer outra. Eu não conseguia simplesmente sair dessa nuvem que eu falei inicialmente pra vocês. É como se o tempo inteiro eu estivesse ali e não conseguisse sair. E aí, de fato, eu decidi procurar um psiquiatra, que é quem te dá o diagnóstico, né? Se você é mesmo TDAH. No início eu até procurei ele porque eu tava tendo muita crise de ansiedade e eu não tava entendendo o que tava acontecendo comigo, e falei da possibilidade do TDA. Quando ele fez o teste, ele falou assim: filha, eu não tenho dúvida, né?
Como você nunca tinha percebido? Pelas duas questões. Minha mãe achando que tava tudo bem e eu tava vendo que não tava tudo bem. E o meu pai, de fato, não olhando pra essas questões porque achava que isso é uma grande bobagem. Então, foi quando eu falei assim, eu também sou muito desconfiada. Então, eu falei, eu vou dar um voto de confiança no médico e eu decidi começar a tomar o medicamento. Tem remédios pro TDA, pra quem é TDA. Muitos desses remédios, muitas vezes, são usados de forma errada. Tem muita gente que toma pra emagrecer, tem muita gente que toma pra fazer prova, porque ele traz mais foco. De fato, eu tô há um mês tomando. Foi exatamente esse tempo que eu tô meio sumida daqui. Foi exatamente quando eu comecei a tomar. E a minha vida começou assim... Eu passei a olhar a vida de uma forma que eu nunca imaginei que eu um dia conseguiria olhar. E eu tô pela primeira vez conseguindo olhar as coisas mais de frente. Conseguindo fazer coisas que antes eu não conseguia. Como uma coisa besta, gente. Hoje eu consigo fazer um exercício físico que antes pra mim era uma tortura. Eu não conseguia me concentrar, não conseguia fazer um exercício. E pra mim eu tava normal. Eu tô olhando pra tudo, parece normal. Pra mim, a gente é como se a gente se sentisse. Aí tem uma frase muito boa sobre isso. Parece sempre que a gente tá fazendo corpo mole. Mas quando você estuda o TDAH, você descobre que não é corpo mole. Que de fato a gente tá querendo fazer, mas a gente não consegue. Então, por isso eu decidi me dar a oportunidade de tomar durante um mês e ver o que ia ser. E nisso me veio tudo que eu tava sabe, que eu tinha decidido fazer, é o canal, é o Instagram, é a minha empresa, é atender outras pessoas, é ter outras empresas atendendo. E pela primeira vez eu consegui olhar que eu estava indo pelo caminho errado. Que a minha mente estava com tanto pensamento, com tanta coisa ao mesmo tempo, e eu não conseguia sair dessa nuvem de fazer 500 coisas. E pela primeira vez eu tô conseguindo olhar de frente e falar, olha, eu posso fazer só isso e mais isso. Eu não preciso fazer isso tudo. E por mais que antes da medicação eu conseguisse olhar pra isso e pra mais isso, eu não conseguia, eu precisava olhar pra tudo, porque aí eu olhava pra esses dois, aí daqui a pouco, mas eu tenho que pensar nesse outro e nesse outro. E aí eu parava esses dois, começava esse outro, e aí eu parava esses outros, lembrava desses dois, e assim eu ficava e não conseguia, de fato, produzir nada, né? Eu tinha tudo e ao mesmo tempo eu não tinha nada, porque quem tem tudo também não tem nada. E é esse lugar que eu me encontro agora. Hoje eu consigo olhar pra mim, eu consigo olhar pro meu dia a dia, definir o meu dia a dia e seguir uma agenda. Eu consigo falar pra mim que hoje eu vou fazer um vídeo e eu consigo fazer o vídeo. Eu consigo falar pra mim que eu não preciso fazer 1 milhão de coisas, que eu posso e preciso focar em uma só. Até pra quem olha de fora pode ser até meio besta, mas de fato pra quem tá de dentro é muito difícil. E eu conheço duas amigas minhas que eu percebi que elas tinham exatamente porque elas sofriam das mesmas questões que eu, principalmente em relação ao trabalho, e pra elas também tá sendo uma descoberta muito importante, porque de fato agora elas estão podendo olhar de frente e ver o que elas não estavam conseguindo fazer e tentando buscar atalhos, resultados, medicações. Então, talvez você esteja aqui assistindo e você não sinta absolutamente nada disso, e graças a Deus. Mas quem sabe uma pessoa chega e se reconhece e fala, eu preciso olhar isso de frente, tirar o preconceito da minha cabeça, achar que tá tudo bem, achar que tá tudo normal, e talvez procurar um profissional. E pra mim, como foi muito importante isso, eu achei importante dividir com vocês. Porque vocês sabem também que esse canal, pra mim, é um lugar que o mais importante, independente de qualquer coisa que eu faça aqui, é saber que tem uma outra pessoa aí do outro lado e que de alguma forma possa ter feito a diferença pra você. Pra mim, isso é uma coisa que eu levo pra vida, sabe? Então eu não poderia deixar de vir aqui, conversar sobre isso, alertar sobre esse ponto. É uma coisa que eu quero levar mais pro meu Instagram, porque pra mim foi muito, gente, assim, vocês não sabem o quanto tá sendo importante pra mim hoje olhar mais de frente pra isso, me entender e me culpar menos, me tirar o peso que eu carregava até há pouco tempo nas minhas costas e parar de escutar também quem não acredita, quem me cobra,
que ele nunca vai entender porque ele nunca tá dentro de mim, ele não tá do meu lado, sabendo o que eu tô passando e o quanto isso é difícil no nosso dia a dia. Então, quanto é importante a gente se olhar, de fato, e muitas vezes, se não tá andando, buscar um profissional, sabe? Mesmo que não seja pra descobrir um TDAH, mas cuidar da nossa mente, tirar um tempo pra olhar pra dentro da gente, porque a vida que a gente leva, eu sinto que o homem inventou tanta coisa, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa se formar, a gente precisa passar na escola, a gente precisa de tantas coisas que, de fato, como ser humano, a gente não precisaria, se a gente pensar que a gente é natureza, que a gente depende da comida da terra, né? Que a gente se cobra muito mais, a gente sofre muito mais e esquece de olhar pra gente, porque a gente já nasce tanto dentro de vários padrões que a gente tem que seguir, né? De emprego, de família, de casamento, de limpar a casa, que a gente esquece de se olhar. O se olhar não é uma obrigação em todos esses padrões que a gente já nasceu. O se olhar é quase como se fosse a última coisa. E normalmente a gente só para pra se olhar quando a gente se vê diante de um problema, como um corona, como uma doença, né? Então, abra sua mente pra isso, abra seu coração pra isso. E se você é um TDAH, bem-vindo! Pra mim é como se eu estivesse encontrando o meu clubinho que eu nunca tive, sabe? Eu sempre me senti um patinho fora da caixa, assim, uma pessoa estranha no meio de todo mundo, desde o tempo da escola, no trabalho, eu sempre me achei um extraterrestre. Então, tanto que, assim, é muito engraçado, porque eu só tinha uma amiga. Uma não, desculpa, eu tenho outras amigas, mas eu só tinha uma que entendia os meus questionamentos diários dentro dessa última empresa. E a gente achava solução pra tudo, a gente ficava horas discutindo soluções e processos dentro da empresa, o que a empresa poderia melhorar, porque isso também é uma coisa boa do TDAH. O TDAH, ele é bom para soluções. Como a gente pensa demais, como a gente encontra ali o problema e desenvolve aquele problema, a gente tem mania de ver muitas soluções, de achar soluções, né, para esses problemas. E a gente ficava horas conversando sobre isso, e as pessoas, quando a gente botava nos grupos, ninguém entendia o que a gente tava falando. Falava que eram duas malucas. E agora eu descobri que ela também é TDAH. Ela já sabia, só que ela não sabia que eu era e nem eu sabia que eu era. Então, é muito louco, porque eu tô começando a encontrar o meu grupo. O grupo dos malucos. Eu sabia que eu tinha um parafuso a menos, mas eu não sabia que de fato era verdade. E sim, eu tenho. E agora eu tô podendo olhar com ele com mais carinho. Tirar a cobrança de mim, tirar a ansiedade do dia a dia, me permitindo fazer coisas que eu não conseguia e ao mesmo tempo conseguindo me concentrar e me dar a oportunidade de fazer uma coisa só e não 500 ao mesmo tempo. Então, assim, eu vou voltar aos poucos com o canal, mas eu precisava desse tempo pra colocar minha vida em ordem, porque quando você estuda, você descobre que é algo que movimenta muito a sua vida e te trouxe muitas dificuldades durante toda a vida que você não sabia o que era e agora eu consigo entender o que é. Então eu precisava, sabe, desse tempo pra mim, pra avaliar o que eu tava fazendo comigo até agora, pra avaliar o que eu tava fazendo do meu trabalho e agora me dar a oportunidade de um novo caminho, sem me culpar, sem me julgar, sem me sentir inferior, sem me sentir incapaz. Eu tô podendo olhar de frente pra tudo isso e com mais amor e mais carinho pra mim, e que você também do outro lado possa sentir isso, e se tem algo aí te afligindo também, por favor, procure um profissional. Eu vou deixar aqui embaixo, tem site da Associação de TDAH, dos psicólogos, então vou deixar o site aqui embaixo. Tem um testinho lá, caso você queira fazer. Assim, primeira, não é um diagnóstico, né? Não é um profissional que tá fazendo, mas talvez pode ser legal pra você olhar com carinho e, quem sabe, despertar, vai que entendeu? Também os outros profissionais que, assim, eu tenho estudado, grupos. Eu tô muito inserida nesse universo no momento, porque, de fato, pra mim tá sendo muito importante nesse momento olhar com carinho pra mim, tá? Queria dividir isso com vocês. Mais uma coisa, agora vai começar a ter vídeo só às quintas, tá? Eu vou pelo menos diminuir um pouco mesmo o ritmo pra conseguir continuar entregando vídeo pra vocês. Então às quintas-feiras, às 20 horas,
ou às 19? Deixa aí o que vocês preferem. Entre as 19 e 20 horas vai ter vídeo novo às quintas-feiras aqui no canal, tá? A arrumação, gente, foi uma coisa que acabou ficando um pouco em segundo lugar, porque eu preciso arrumar primeiro a minha mente, meu coração, pra voltar a arrumar externamente. Talvez por isso a minha busca tanto de arrumar a casa, que eu tava precisando arrumar dentro de mim mesma. Então, por enquanto, eu tô me dando a oportunidade de ir com calma, sabe? E daqui a pouco eu volto, arrumo uma coisa aqui, arrumo uma coisa ali, mas eu vou tentar compartilhar mais coisas com vocês. Deixa aí também nos comentários o que mais vocês querem ver por aqui, tá? Que pra mim vai ser importante e aí eu vou fazendo os vídeos por aqui. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Olhe com amor pra você, com carinho, se perdoe e obrigada por ter chegado até aqui. E pra quem me acompanha todo esse tempo e nunca entendia por que eu não parava com um canal, outro, um Instagram, outro blog, então... A resposta eu também não sabia, mas agora eu tô podendo olhar de fato pra essa resposta e me dar um novo caminho, uma oportunidade de um novo caminho, tá? Muito amor, beijos e até o próximo.